Jornal da Globo. Oferecimento Banco CCF, há 100 anos revolucionando conceitos financeiros. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta segunda-feira. Em Pequim, manifestantes ainda resistem e o governo chinês mobiliza centenas de unidades do exército para sufocar a rebelião. O mundo todo condena a matança de civis em Pequim e os Estados Unidos anunciam a suspensão do comércio com a China por causa da violência. A União Soviética confirma a morte de 190 pessoas e o desaparecimento de 272 na explosão do gasoduto que atingiu 2 trens na ferrovia Transiberiana. O sindicato Solidariedade vence as primeiras eleições livres na Polônia nos últimos 40 anos. Libertado no Paraná, o filho de um empresário sequestrado há uma semana e a polícia prende 2 dos sequestradores. Surpresa no torneio de tênis de Roland Garros, na França. O número 1, Ivan Lendl, é eliminado pelo americano Michael Chang. No Irã, 8 pessoas morrem e 500 ficam feridas na tentativa de chegar perto do corpo do Ayatollah Khomeini, que vai ser enterrado amanhã. Vamos agora às notícias da noite. O Congresso Nacional aprovou esta noite os últimos decretos-leis enviados pelo governo antes da promulgação da nova Constituição. Do total de 45 decretos, 25 foram aprovados. Entre eles estão o que criou o Fundo de Compensação das Variações Salariais para a quitação da casa própria, a isenção do IPI sobre o melaço de cana para a fabricação do álcool combustível e a proibição do governo comprar açúcar para exportar através do IAA, o Instituto do Açúcar e do Álcool. Agora, portanto, a exportação ficará a cargo de empresas particulares. Foi aprovado também o quadro de carreira para o funcionalismo público. Todos os decretos foram aprovados através de acordos entre os líderes dos partidos. E o quórum mínimo para a votação foi garantido por um único parlamentar. Eram necessários 248 parlamentares e havia no plenário 249. Um grupo de políticos quer que o Legislativo participe mais ativamente da busca de soluções para a crise do país. E com essa participação, recupere o conceito de deputados e senadores junto à opinião pública. Alexandre Garcia. Eu estava conversando no gabinete do presidente da Câmara, deputado Paes de Andrade, com ele e com o deputado pernambucano Oswaldo Lima Filho, sobre a crise moral, política e econômica do Brasil. E enquanto exorcizávamos os acontecimentos na Argentina, lembrei que o Congresso Nacional precisa, no mínimo, ter responsabilidades iguais aos poderes a que ele próprio se atribuiu quando constituinte. E que o grande perigo da classe política é ser atropelada pelos acontecimentos, é ficar a reboque da história. Foi aí que ouvi deles uma boa notícia, a de que há um núcleo de políticos dentro do Congresso Nacional que tem consciência disso, que tem consciência dessas responsabilidades, que tem consciência de que é preciso fazer alguma coisa para resolver a crise e que tem consciência de que as críticas ao poder legislativo não são por culpa da imprensa, mas por culpa dos próprios políticos. Diz o Velho Testamento que Deus prometeu a Abraão que não destruiria Sodoma se nela houvesse pelo menos 50 justos. Pois esse é o número de deputados e senadores conscientes que podem salvar a imagem do poder legislativo. Os 10 presidenciáveis em campanha pelo Brasil têm pelo menos uma coisa em comum: a preocupação em fazer as candidaturas decolarem. Hoje perguntaram ao candidato do PFL se a candidatura dele já decolou. O ex-ministro Aureliano Chaves está tão certo do voo que respondeu: não atingimos ainda a altitude desejada, mas não temos pressa. O apressado é candidato a tropeçar nos próprios calcanhares. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Francisco Rezec, falou em São Paulo para 120 juízes e chefes de cartório eleitorais de todo o estado na palestra. O presidente do TSE, que tem 45 anos e nunca votou para presidente, traçou o perfil do candidato ideal. Eu espero certas qualidades que são muito importantes em qualquer país e destacadamente no Brasil. É preciso haver um programa, é preciso haver um passado que faça confiar em que esse programa seja executado. É preciso haver muito discernimento na escolha de colaboradores
e precisa também, enfim, de revelar-se no candidato a habilidade para dispensar colaboradores que não correspondam àquilo que o país deseja. A grande quantidade... Existe? Esse candidato existe? Existem vários, imagino. Nossos próximos assuntos. O governo autoriza novo aumento de preços para os derivados do leite. E os bancos credores reduzem em 0,5% o juro da dívida externa brasileira. Depois dos comerciais, voltamos com estes assuntos. Até já. O presidente Sarney deve falar nos próximos dias pela televisão para explicar por que o governo está tentando desvincular o valor do salário mínimo do valor dos benefícios pagos pela Previdência. A vinculação do salário mínimo aos benefícios pagos pela Previdência foi estabelecida pela nova Constituição. Mas o governo resolveu desvincular novamente através da medida provisória que criou o pacote da Previdência, enviado semana passada ao Congresso. Hoje, o presidente Sarney falou com o deputado Luiz Roberto Ponte, líder do governo na Câmara, e prometeu que os benefícios continuarão sendo corrigidos. Tudo que foi dado agora, que representou duplicar em termos reais todo o valor de aposentadorias e pensões do Brasil, vai ser mantido conforme está escrito na medida provisória 63. Daqui para frente, a cada 3 meses, corrige-se todas as prestações previdenciárias exatamente pela inflação ocorrida no trimestre. O governo está disposto a negociar essa medida provisória por outras alterações que não impliquem aumento de alíquota para o trabalhador? Veja bem, o que eu acho que o Congresso Nacional, que tem uma responsabilidade enorme, o Congresso hoje governa junto com o Executivo, esta é que é a verdade. Ele tem que modificar sem desestruturar a Previdência Social. Essa é a única preocupação do presidente. Não desestruturar a Previdência Social, que é um dos instrumentos de maior efeito para a pacificação social no Brasil. Se o Congresso quiser modificar, inclusive, não vamos aumentar pela folha, vamos aumentar pelo faturamento, tudo bem, desde que o resultado final seja compatível com os acréscimos de despesas que o próprio Congresso determinou. 18 dias depois do último aumento, o governo autorizou hoje novo aumento para os derivados do leite. Ao todo, são 30 produtos que vão ter um reajuste médio de 13,6%. O leite em pó integral aumenta mais 14,25%. E a manteiga fica 10% mais cara. O maior aumento foi para o queijo Minas padrão, 15%. As fábricas da Volkswagen e da Ford em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, estão com 3.400 carros nos pátios que não podem ser entregues por falta de peças. Mas a produção automobilística de maio cresceu 4,5% em relação a abril. Em compensação, nos 5 primeiros meses deste ano, a produção registrou uma queda de 11% em relação aos 5 primeiros meses do ano passado. A Anfávia também informa que a participação de carros a álcool na produção caiu de 65% em abril para 60% em maio. Nas vendas, o carro a álcool perdeu 15,5%. Joelmir Betting tem mais informações sobre a indústria automobilística. As greves no ABC, de fato, não implodiram o desempenho das montadoras no mês passado. Elas apenas tumultuaram o mercado de carros novos, que já andava por sua própria conta, perdido na neblina da fila, na neblina do ágio. E o setor continua patinando no desabastecimento de autopeças, componentes e materiais. E não por culpa das greves agora, mas pela confusão no sistema de preços. O reajuste para o consumidor de 17% na sexta-feira não ajuda a quebrar o impasse agora. As montadoras queriam o dobro, porque os fornecedores estão exigindo 40%. Enquanto isso, o consumidor encara filas de 30 a 90 dias, com ágio de 20% a 50%. E o mais espantoso, o carro usado volta a valer mais que carro novo. Intervenção em mercado competitivo dá exatamente nisso. O mercado saberia errar sozinho e com certeza estaria errando bem menos. E os produtores de cacau de todo o sul da Bahia estão queimando toneladas do produto em protesto contra a falta de atenção do governo para a crise do setor. O protesto está sendo realizado em Ipial, a 350 quilômetros de Salvador. A economia brasileira não está lá essas coisas, não. Mas tem muita gente que vai botar dinheiro pelo ladrão este ano. Paulo Henrique Amorim sabe onde vai ser esta festa. O calendário agrícola marca para hoje o início da colheita da laranja. No interior de São Paulo, no polígono que vai de Limeira a São José do Rio Preto, é como se fosse o início de uma festa indescritível. Esse ano, as exportações de laranja, com preço vinculado ao da Bolsa de Nova York,
devem ficar perto de 2 bilhões de dólares. Tem dinheiro para todo mundo. O Boia Fria está tirando 10 cruzados novos por dia. Só que o produtor de laranja está meio desconfiado de que o governo vai ter que apressar a desvalorização do câmbio e ninguém quer vender. É mais ou menos o que aconteceu com a soja até pouco tempo atrás. Só que está chovendo muito na área da soja americana, no Missouri e no Nebraska principalmente, e a safra vai ser boa e o preço começou a cair. Resultado, o produtor da soja aqui no Brasil timidamente começou a vender. O da laranja está espiando. Acabou de ocorrer um impressionante fluxo de caminhões que deslocou frotas e frotas da região de Barreiras, na Bahia, para o polígono da laranja. Até 15 dias atrás, eles estavam colhendo uma fantástica safra de 600 mil toneladas de soja em Barreiras. Agora, foram para o noroeste de São Paulo puxar a laranja. A agricultura é o que a economia brasileira tem de melhor. Os principais bancos comerciais norte-americanos baixaram em 0,5 ponto percentual a Prime Rate, que é a taxa de juros que regula investimentos, empréstimos a consumidores e empréstimos a países. A redução de 11,5% para 11% favorece ao Brasil, que tem parte da dívida externa taxada pela Prime Rate. Quem baixou primeiro a Prime foi o Citibank, maior banco dos Estados Unidos e maior credor particular do Brasil. A decisão foi seguida pelos outros bancos norte-americanos e reflete uma tendência de baixa das taxas internacionais. O governo brasileiro está otimista com a possibilidade do Fundo Monetário Internacional aceitar o conceito de déficit público primário. Isso exclui as correções monetária e cambial e também os juros dos empréstimos tomados pelo setor público. Agora, se nada disso for levado em conta, o déficit público deste ano fica abaixo da faixa de 5% a 7% que todos estão aguardando. 2 técnicos do FMI já estão em Brasília e quarta-feira chega o chefe da divisão do Atlântico Sul, Thomas Reichmann, para discutir os termos de um novo acordo com o Brasil. Nossos próximos assuntos. A seleção brasileira faz seu primeiro treino sem 7 jogadores convocados. E Paulo Francis analisa a rebelião na China. Daqui a pouco. No Dia Mundial do Meio Ambiente, o estado do Paraná dá um exemplo de proteção à natureza. Há muitos anos, a construção de uma usina hidrelétrica destruiu uma floresta. Hoje, no mesmo lugar, existem centenas de árvores. Estas imagens, feitas há 9 anos, mostram a construção da hidrelétrica de Foz do Areia, a 300 quilômetros de Curitiba. As árvores foram derrubadas e surgiram centenas de máquinas com 6.500 operários trabalhando. Hoje a usina está funcionando e a paisagem mudou. As florestas devastadas foram recuperadas pela Companhia de Energia do Paraná. A usina está integrada ao meio ambiente e não há sinal da destruição provocada na época pela obra. Na vila onde moram os funcionários, as casas foram construídas sem derrubar árvores. Há também um horto florestal, com espécies de plantas da Europa, Ásia e Estados Unidos, que se adaptaram ao lugar ao lado do tradicional pinheiro do Paraná. E o cantor inglês Sting está querendo visitar várias tribos de índios no Brasil. Ele pretende voltar essa semana à região do Xingu, depois de passar quase 2 meses viajando com o cacique Raoni no exterior. Hoje, Sting visitou em Brasília o presidente da FUNAI, Íris Pedro de Oliveira. Junto com o cacique Raoni, o cantor inglês falou da viagem ao exterior, que conseguiu dinheiro para a criação da Fundação Mata Virgem. Agora, Sting pediu ao presidente da FUNAI para visitar várias tribos de índios brasileiros. O presidente da FUNAI, Íris Pedro de Oliveira, disse a Sting que a autorização depende do objetivo da viagem. Ele informou também que ainda é preciso consultar as tribos de índios sobre a presença do cantor inglês na região. O noticiário internacional. Os estrangeiros estão abandonando a China com medo de mais violência. As embaixadas temem uma ação do exército contra as universidades e organizam missões de resgate para retirar os estudantes estrangeiros. Novos choques armados ocorreram hoje em Pequim. 1.400 pessoas morreram no final de semana quando o exército retomou a Praça da Paz Celestial, ocupada há 3 semanas por estudantes que pediam democracia e liberdade. Paulo Francis. Em 1968, os estudantes tomaram conta da França. Apanharam muito.
Apanhavam até quando as macas os levavam para os hospitais, mas ninguém morreu. Entre 1964 e 70, o pau também cantou alto contra os estudantes dos Estados Unidos, mas só morreram algumas pessoas em universidades em 1970. Na China é diferente. O exército foi contra os estudantes a bala, matando centenas, ferindo milhares e dando ao mundo um show de selvageria e barbárie. A anarquia será repelida a bala. Mas o que resta é uma sociedade morta, totalitária e cindida nas suas bases. E a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos pede ao presidente George Bush que convoque com urgência uma reunião dos países industrializados. O presidente da comissão acha que só uma posição forte, conjunta, pode pressionar o governo chinês a acabar com a violência e atender às exigências do movimento pela democracia. Desencontros e confusão marcam o primeiro dia de trabalho da seleção brasileira de futebol, que na quinta-feira joga contra Portugal no Maracanã. Para começar, o técnico Sebastião Lazzaroni corre o risco de não conseguir um jogador para cada posição. Depois, alguns jogadores não apareceram em Teresópolis e teve convocado até que não sabia que era para se apresentar hoje. A seleção já treinava há 1h30 quando Giovani se apresentou em Teresópolis no final da tarde. O meio-campo do Vasco, convocado sexta-feira, só descobriu que tinha de se apresentar porque estava vendo a TV. Fiquei em dúvida, de repente eu não sabia porque o Vasco vai jogar amanhã, né? E eu fiquei em dúvida se eu apresentava no Vasco ou na seleção. Mas eu estava assistindo até o Globo Esporte, né? Vi o Acácio, vi o pessoal do Vasco e decidi, eu liguei pra cá, tinha que me apresentar aqui realmente. Quando a CBF marcou para quinta-feira o jogo contra Portugal, o técnico Sebastião Lazzaroni imaginou que pela primeira vez teria 3 dias seguidos para treinar a seleção. Ficou só na imaginação. No primeiro treino faltaram 7 jogadores. Nesta terça-feira, os jogadores do Vasco vão ser liberados para jogar pelo campeonato estadual. E na quarta-feira é a vez dos jogadores do Flamengo deixarem Teresópolis pelo mesmo motivo. Em nenhum dos 3 dias, todos os 19 convocados vão treinar juntos. Nem treino coletivo Lazzaroni vai poder dirigir. E o treinador não esconde. Com uma preparação assim, o futebol da seleção pode ficar comprometido. As federações seriam as culpadas, então? Acho que sim, acho que você, quando tem há mais de um ano marcado um jogo para a seleção, deveria haver um respeito nos campeonatos regionais para essa semana a seleção ficar com exclusividade. Os jogadores Valdo e Ricardo do Benfica só chegam amanhã ao Brasil. Já Cristóvão do Grêmio, Edu do Palmeiras e André Cruz da Ponte Preta se apresentaram agora à noite em Teresópolis. E a seleção de futebol da Coreia do Sul conseguiu hoje sua 5ª vitória seguida no grupo 4 das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo da Itália. Os coreanos ganharam de 3-0 da Malásia e agora lideram o grupo com 10 pontos, o dobro de Singapura. Nossos próximos assuntos. A entrevista com o autor da mais nova biografia de Freud. E a sensualidade da companhia flamenca da Blanca Del Rey. Vamos ver depois dos comerciais. Há 43 anos que o teatro americano é premiado com o Tony. O Tony é considerado o Oscar para diretores, atores, atrizes e coreógrafos. Segundo a crítica americana, a temporada foi fraca. E as mais importantes categorias do prêmio Tony ficaram com um veterano da Broadway. O grande vencedor da noite de ontem foi Jeremy Robbins Broadway, que ganhou 6 Tonys, entre eles o de melhor musical e melhor direção para o próprio Robbins. Este musical é uma colagem de várias coreografias famosas dele. O Tony para a melhor peça ficou para The Hyde Chronicles. Quem apresentou os vencedores foi a atriz Angela Lansbury, que também cantou na festa de entrega do Tony. Está em São Paulo o psicanalista e historiador alemão Peter Gay. Ele veio ao Brasil para acompanhar o lançamento da tradução do seu livro, Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo. Peter Gay também vai fazer palestras em São Paulo e no Rio. Até algum tempo atrás, sempre que se falava no mundo, numa biografia de Freud, todo mundo lembrava dessa aqui, a biografia de Ernest Jones. De um ano para cá, todo mundo cita a biografia de Peter Gay.
Para escrever esse livro, que tem mais de 700 páginas e reúne 70 fotos, Peter Gay estudou Freud nos últimos 20 anos. Ao contrário de Ernest Jones, Peter Gay não teve qualquer relação pessoal com Freud. E isso aparece na biografia e nas palestras que ele já está fazendo no Brasil. Peter Gay apresenta Freud por inteiro, o homem e a obra. Traça a relação entre o homem e a obra. Freud não foi santo e nem demônio. Afinal, Freud foi o inventor do homem moderno. E Peter Gay não gosta da vulgarização das ideias do criador da psicanálise.